internautas. O Centro Espírita Harmonia tem o prazer, então, de lhe convidar para mais essa palestra pública, o Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso sábado, hoje. Então, vamos aí fechar um pouquinho os olhos e nos concentrar no sagrado. E pedir aí que essa energia do sagrado, a energia divina, né, vibrando em nós, abra nossos corações, o nosso psiquismo, nos permitindo então estar em harmonia, em paz, em equilíbrio, podendo então tocar aí a vida e nesse momento nos permitir uma janela de autotransformação. Internautas, estamos aí então em mais uma atividade do nosso Centro Espírita Harmonia, que assim como outras instituições se adaptando a esse período de pandemia, um período significativo, né, que convoca cada um de nós a uma reflexão interior. Nos convoca a mergulhar e ver a vida, porque veja, tudo que está ocorrendo aí é algo que é um input, ou seja, para que a gente reflita um pouco mais. Quer seja na negação dos que dizem que não há nada, quer seja no pânico dos que acham que amanhã o mundo vai acabar. Então, toda vez que os extremos se posicionam de maneira tão marcante, certo? É porque justamente há uma ebulição aí na mente, no psiquismo coletivo, aonde então a busca de um porto seguro para atracar faz com que vende completamente seus olhos. E vendendo completamente os olhos, o que é possível enxergar? Ou que não há nada, ou seja, não existe doença, isso não é nada demais, é uma gripezinha, morre alguns, acabou, e não é nada. E do outro lado, o que é tudo? Que a vida vai acabar no planeta, que eu vou morrer amanhã, que tudo vai se acabar. Então, os dois extremos. Fala, traduz, né? Justamente esse momento. E por isso que eu trouxe aí para a nossa conversa aí de hoje essa imagem do mar, que representa essa imensidão, tá? Que eu acho que agora está mais do que vívido, a ebulição desse inconsciente coletivo, aonde veja que a coisa é tão gritante, que se lembra aquela passagem do Evangelho, pai vai separar, pai separar-se de filho, filho de pai, mãe, ou seja, as opiniões, a desinformação sendo veiculada de maneira distorsiva e manipuladora, que ficou assim de maneira tão gritante agora para tudo que é lado aí que você quiser puxar, certo? Para negar ou para virar o pânico, tá tudo aí. E justamente, em vez de ser a verdade, a separar pai, mãe, filho, ou seja, a verdade, que é a defesa da singularidade de cada um, está justamente nessa pseudo-verdade que aí está presente. Mas um grande convite, porque de fato isso é a verdade, mostrando aí essa ebulição, esse mar aí em movimento, que é justamente esse psiquismo nosso contexto social, aonde hoje o nosso convite é literalmente falar sobre essa passagem lá do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item é a palha e a trave no olho. Extremamente adequado para o nosso momento atual. Porque é um criticando o outro. As duas polaridades se fortalecem assim. Quem nega, critica o outro, falando de uma supervalorização, certo? Aquele pânico, aquele temor terrível. E quem defende isso contra-ataca o outro. E aí vamos ver então esse contexto tão significativo das duas polaridades. Então a primeira coisa seria, né, antes de querer tirar a trave dos olhos do outro, tira primeiro a palha que está no seu. Então esse é o nosso convite. Então o nosso Centro Espírita Harmonia aí, mais uma vez, nos propiciando no Evangelho do Sábado, essa oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. Linda, maravilhosa, que possibilita esse encontro, tá? Esse momento aí de estar juntos, um com o outro, nessa partilha. Partilha, porque estamos aqui, juntos, nesse momento, vendo algo que será difícil para qualquer outra geração poder perceber. Com certeza. Então, vamos caminhando.
vamos caminhando, vamos a difícil. Porque a outra geração perceber que não tenha vivido, né? Então, isso é interessante. Então, exatamente o que eu gostaria de trazer. Veja só, quando eu trouxe a imagem do mar para falar da palha e a trave no olho, vamos ver que o grande mar que nós buscamos navegar, e agora, na época da informação pela internet, que transforma-se muito mais em desinformação quando não checamos as fontes, a veracidade, é apenas pegar e utilizar como se fosse toma aqui dá lá, né? Utilizando-as como certezas, é justamente esse mar de certezas que parece assim relativamente calmo, né? Nem revolto parece, mas veja quantos altos e baixos estão aí presentes. São essas certezas que são a fonte da maledicência. Sim, a maledicência explícita ou escabrosamente velada, que cresce de forma vicejante nos egos dos doutos do saber. Sim, aqueles que acham que sabem tudo, né? E por isso são os donos das polaridades, que são, na verdade, um pseudo-saber. Pois o saber, em verdade, o que é que ele é? Ele é a sabedoria. Que o saber só é quando está colocado na vida prática. E esta sabedoria, antes de mais nada, ensina a ver o quanto somos ignorantes. E a partir do momento que entendemos o quanto somos ignorantes, somos mais empáticos, temos mais compaixão pela dita ignorância do outro. Então, quando entendemos que somos ignorantes, estamos a aprender. Vamos aprender a poder lidar com essas situações como estão aí. Informações as mais diversas. E isso que é para fora, é para dentro. Que é o convite que eu quero lhe fazer. Dentro das minhas dos meus dons, né? Virtudes, vicissitudes. Uma das coisas interessantes é a maledicência. E ler esse capítulo me ajudou a convocar-lhes a ver como você está dentro desse contexto. A maledicência. Serei eu capaz de a encarar face a face, olho no olho, pessoa a pessoa? Mas veja, por que eu estou trazendo isso? A visão ainda da leitura do Evangelho como um convite de reforma íntima, tá? Ela carece de uma amplitude, porque justamente partindo dessa ideia desse mar de certezas, que na realidade é um exercício da ignorância, me encanta o título da obra que guia o trabalho de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho, enquanto escritura sagrada, como todas as outras, tem um rico aprendizado. Quando eu digo está errado, isso não vale nada, não é a escritura, mas é o meu olhar sobre ela. É os parâmetros que eu estou utilizando para definir aquilo que está ocorrendo, aquele contexto. Sim, aí está erro ou acerto. Porque sempre será uma base. Porque depois de qualquer coisa ser posta no papel, a partir daí, toda leitura é uma interpretação. Toda interpretação está pautada em uma contextualização. Por isso que a leitura de ontem é diferente da de hoje, que será diferente da de amanhã. Então, a partir daí, eu trago um convite para que passamos a nos respeitar mais. A respeitar as sagradas escrituras de cada um, que cada um abraça. Que sejamos capazes de sair dessa história de reforma íntima como fosse pintar um quadro, certo? Branco. Eu não consigo transformar aquilo que eu não aceitei. Então, um convite que eu lhe faço nesse trabalho de hoje é: aceite a sua maledicência, como eu aceitei a minha. A parte maledicente mais interessante é a maledicência sobre os amigos. Sobre os amigos. Eu tenho
poucos assim, amigos, que eu chamo amigo, aquela pessoa mais íntima, em que eu posso trocar com ele, com ela, as questões mais intrínsecas do meu ser. Seja verbalmente, seja mentalmente, ou seja, encontros de desdobramento espiritual. Esses eu categorizo como meus amigos. E veja, amigo é justamente aquele que você pode dizer não o que ele precisa, não o que ele quer escutar, mas o que ele precisa escutar. E veja, como é que então eu falo mal do amigo? Sim, porque aquele amigo que é meu amigo, ele me acolhe e me dirá o que eu preciso e não o que eu quero. Então, no momento que eu utilizo ele como espelho da minha maledicência, é o amigo ao qual eu posso falar-lhe, inclusive, desta maledicência. Sim, eu posso falar-lhe sobre isso. Porque o verdadeiro amigo compreende que a vida exterior é um espelho para me ajudar a enxergar a vida interior. E no momento que eu compartilho com ele a minha maledicência sobre ele, exatamente o que eu estou fazendo nesse momento é abrindo a janela para que ele possa também retribuir a mim, me dizendo o que eu preciso, não exatamente o que eu quero. Teve um amigo ao qual eu disse há um tempo atrás que eu estava em um sonho, um desdobramento espiritual em verdade, e o Espírito me dizia assim: olha, fulano é uma ave de rapina. E quando ele falou, a primeira impressão foi um impacto, né? Ave de rapina. Aí imediatamente ele disse: você precisa rever os seus conceitos. Ou seja, ele me mostrou que não há certeza na palavra pura e seca, mas sim em toda a ambiência, certo? Na qual ela se conforma. Porque então, quando eu passei a olhar desta forma, eu vi que estava ali expresso eu, Fernando, enquanto ave de rapina. E o convite é para que eu olhasse os meus conceitos. Porque a ave de rapina dita no sonho pelo espírito, eu tenho que tomar como eu mesmo falando, né? Sobre o outro. O que o espírito estava fazendo era me mostrar o quanto o meu olhar sobre o outro era arguto em assinalar questões por se resolver, coisas com as quais eu não concordo ou não concordava, os elementos críticos. E no momento que isso aparece, ele revela em mim a própria ave de rapina. E me convida a essa mudança desses conceitos. Então, a ideia da palha e a trave no olho, ela traz a necessidade de uma reflexão mais ampla. E é justamente olhando para essa maledicência, a questão de pessoa a pessoa, eu lembrei de pessoa. Sim, a pessoa. Como me inspiras. Em toda a torre da palha, ali estás tu. Descortinas frente a mim sempre horizontes. Nunca apenas um lugar. Incita-me a navegar, pois navegar é preciso, viver não é preciso. Ô Pessoa, Fernando Pessoa. É encantador para mim me deliciar nas entrelinhas dos seus versos, das frases, de cada palavra. E aí, cada vez que assim eu faço, mais eu entendo o sentido da necessidade de retirar a palha do próprio olho, em vez de estar apontando a trave no olho do outro. Mas, principalmente, me leva a entender que navegar é assumir essa maledicência. Os meus aspectos que imputam ao outro esse ou aquele erro, essa ou aquela irregularidade. O navegar é isso, é arriscar-se. Então o convite não é aquela reforma íntima,
coisinha, como se fosse aquela coisinha linda de pintar de novo, o palcozinho ali onde estão os santos, ou a biblioteca onde estão os livros kardecianos. Não. É despertar. Despertar. Não em busca de um lugar, mas em busca de horizontes. De sair da ideia que há apenas uma verdade, uma certeza, e entender que a vida é esse mar. É esse mar. E por isso, navegar é preciso, viver não é preciso. Eu vou mais adiante compartilhando aí o pensamento, o olhar do que a pessoa traz. Navegar é preciso. Então isso é um poema dele, né? Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso, só quero torná-la grande. Ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade. Ainda que para isso tenha de a perder como minha, cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Sim. O que eu estou lhe convidando é que não espere cair aquela coisa mágica de uma palestra. Não. É preciso que você se dê ao trabalho de mergulhar, de se permitir, de ir além. Então veja só. Quero em mim o espírito dessa frase, transformando a forma para casar como eu sou. Que para mim é aquela história, o Evangelho segundo o Espiritismo. É transformar para a forma como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Sim, é o que eu estou lhe dizendo. Saia dessa história, dessa pureza, desse espírito puro, dessa coisa maior. Não, veja primeiro você. Nem que você precise queimar seu corpo e sua alma. Seu corpo que eu estou falando não é o corpo físico, é o personagem que está vivendo agora. Como você se denomina aí, João, Maria, José, Chiquinho, quem for, certo? Esse personagem que ele queima. E ele diz que inclusive também a minha alma, é porque a alma é que dá vida ao personagem. Então, esse conjunto, esse contexto, esse que é a expressão da existência sua nesse momento, que ele queime. Então, não tenha medo. Busque encarar a sua maledicência. Porque essa maledicência é o espelho que mostra você mesmo. Que lhe faz enxergar a você mesmo. E veja, só quero torná-la de toda a humanidade. Sim. Quando você olha para a sua maledicência e você consegue compreender o que você está atirando sobre o outro, e você então traz aquilo para você e pergunta como está aquilo em você. Eu não estou dizendo de sair daquela coisa, aquele clichê, tudo que eu digo que é dos outros é meu. Não, é dos outros ali. Agora, olhe como é aquilo em você. Como é que é você dentro disso? Como é você nessas situações? Então, como é você no momento da dúvida, da incerteza? Como é você no momento da fraqueza? Como é você no momento do instinto que fala mais alto e diz eu quero, mesmo a mente dizendo calma, peraí. Como é você? Em tudo aquilo que você olha para o outro, pergunte como é você dentro daquilo. E aí depois de você pintar esse quadro, pergunte quem era eu antes,
frente a tudo isso. Mas, Fernando, você falou em pandemia, não tinha pandemia. Como era você antes, frente ao caos? Frente ao caos. O caos da morte do pai, da mãe, do filho, da mulher, de um amigo, ou da sua própria vida posta aí em risco, da perda de um ente querido, da perda de uma oportunidade grande na sua vida. Como é você frente ao caos? Então, isso que você olhou agora, olhe lá para trás. E comparando lá atrás e comparando agora, pergunte a si mesmo: e como eu quero isso lá para frente? Então, 3 condições que vão fazer com que a sua maledicência seja elemento estimulador, que propicie você a ir adiante. Porque veja lá, quando você olha isto, entende que isto é em você, você vai perceber que todos nós somos semelhantes. Isso também é no outro. Então, a partir daí, o peso do seu olhar sobre o outro reduz, por vezes se dissolve. Sua capacidade de compreensão feito ao outro é transformada, ela transborda. Porque agora você está se colocando no lugar do outro. Você está trabalhando a empatia. E desse lugar, o olhar se transforma. Por isso, de toda a humanidade. Lógico, ainda que para isso tenha de perder como minha, cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Pronto. Eu estou saindo daquele maniqueísmo de ser seguidor de Jesus, 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 meu Salvador, Jesus, meu Salvador. Não. Aprenda com os passos dele. Ele não vai carregar a mim, a você, o mundo nos braços a vida inteira. Ele, como todo pai cauteloso, que na realidade não é pai, certo? Mas eu digo pai cauteloso pela condição daquele que está além do saber, mas como todo aquele sábio, ele busca que as sementes brotem e vá começando a aprender a caminhar, a andar. Ele não quer seguidores, ele quer parceiros. Porque aí então o seu trabalho frutifica, se enraiza e se expande. Isto é exatamente perceber que é esse propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade, porque a pátria é esta humanidade. Então essa reforma íntima agora não é buscar o Salvador, é viver dentro de você esse Salvador. Mas Fernando, Jesus aí é meu mestre, meu Senhor, meu amigo, pelo amor de Deus. Na jornada, Jesus passa 40 dias no deserto, frente a frente com as próprias provações. Não ficou claro na sua cabeça que temos que fazer esse mergulho do nosso deserto, que é o que Pessoa diz tão lindamente, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo? No seu deserto, no que há dentro de você, para que isso queime, podendo compreender o que é o humano na sua fragilidade e simplicidade, porque foi isso que faz com que Jesus possa dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se você fizer esse mergulho, você dirá o mesmo. Você aprenderá a falar o mesmo, a dizer a mesma coisa. Então você vai olhar para a sua mulher, para seus filhos, para seus pais de uma outra forma. Agora, sem permitir que seu corpo e sua alma seja a lenha desse fogo, não tem como. E o que é ser a lenha desse fogo? Isso aí. Olhe, pergunte o que é aquilo em você e busque enxergar, ver, comparar e transformar. Porque quem olha inicialmente esse verso pode dizer
que ele está falando especificamente daquela época em que queria-se então direcionar as pessoas para a guerra, precisava-se de soldados. Está se dizendo aí que é melhor você ir para a guerra como guerreiro, desbravador, do que viver no lugar que está ali, sem desbravar mais nada. Do outro lado, também é olhar um segundo aspecto, uma segunda leitura. Que você vai dizer que na primeira apenas eram aqueles querendo guerreiros, soldados, e por isso diziam isso. Tá? Então eu quero soldados do Cristo. Que é como se dizia lá, né, aquela história que Nietzsche fala muito bem, né? Até quando estarei colocando a minha vida na vala à espera de uma vida melhor por trás das estrelas, ou seja, num futuro. Não, a vida se constrói aqui e agora. Então, esse soldado do Cristo, soldado do Senhor, meu irmãozinho, para uma vida futura, não é agora. A ideia é justamente o seguinte: você vai começar a perceber que há necessidade de você ser diretivo, assumir uma ação. Ou seja, navegar é preciso, se determinar é preciso. Viver não é preciso. O que é viver? É como os animais fazem: acordam, comem, andam, comem, pastam, e depois vão dormir e acordam no outro dia. No meio desse caminho aí, transam, se multiplicam e a coisa vai sendo levada. Quando nós comemos do fruto da árvore proibida, que foi da árvore do conhecimento, foi justamente para nos tirar dessa posição. E é o que esse poema nos evoca. Vamos então ser mais determinados. Definir uma ação, em vez de ficar boiando no marasmo que a vida vai levando. Que aí podemos dizer uma vida não refletida não vale a pena ser vivida? Perfeito, mas eu associo que uma vida não sentida não foi vivida. Então a reflexão tem que dar espaço também ao sentimento. E o sentimento é esse que reconhece você como é. Que aí você vai dizer: eu quero apertar o pescoço. Mas vai olhar e dizer: isso não resolve nada. Porque o sentimento que está em mim só pode ser transformado quando eu der a ele outros nutrientes. Então o ódio só será transformado quando eu começo a me colocar na vida prática, a compreender o outro. Como dizia o mestre: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E aí, nesse momento, eu estou colocando os nutrientes, o fertilizante, para que floresça o amor. Que é o que nós vamos ver a ideia do propósito na vida. Porque aquele que fica olhando a trave no olho do outro é porque não consegue determinar um propósito para si mesmo. Tudo bem que eu concordo que o propósito da vida é viver. E aí parece que não tem propósito. Sim, tem. É o propósito de fazer viver, certo? Pois, se as coisas boas lhe trazem uma satisfação, olhe profundamente e enxergue quanto às dificuldades, os problemas que você passou, que você olha hoje e diz: rapaz, isso aí não era nada. Quanto isso lhe ensinou? Quanto isso lhe ensinou? Então deixe de pintar quadros, aquarelas, que você quer que tenha apenas uma tonalidade de cores. Aceite o que a vida lhe dá e perceba que você está a fazer o melhor possível do que naquilo que você recebe. Quer transformar? Integre a você outras habilidades, outras aptidões, para com isso você poder transformar a vida, transformar o viver. Que é o convite de você não viver egoisticamente, olhando só para o próprio umbigo, mas sim engrandecendo a humanidade. Então não fale do outro que joga o lixo na rua. Deixe você de jogar o lixo na rua.
Não fale do outro que joga o lixo na rua. Mobilize você, a sua comunidade, para não jogar o lixo na rua. Não fale do outro que joga o lixo na rua. Crie você vídeos educativos sobre o valor de não jogar o lixo na rua, as repercussões de jogar o lixo na rua. Ou seja, navegar é preciso. Seja determinado, crie uma ação que seja transformadora, modificadora do ambiente em que você está vivendo. Porque viver não é preciso. Viver apenas a criticar e a apontar, a acusar os outros sem conseguir olhar o quanto você é cúmplice de tudo aquilo. Não, mas eu não sou cúmplice, eu não jogo lixo na rua, eu... Sim. E o que você faz? Eu não estou perguntando o que você não faz. A minha pergunta é o que você faz. O que você faz? Porque cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Ou seja, aquele misticismo de um Jesus que vai me ajudar, de um Deus que vai me colocar na mão, de um Deus que vai me salvar. Eu destruo esse misticismo, assumindo de forma anímica, que vem do meu espírito, do meu sangue. Sim, o que você vai fazer? A partir de você. Mas não adianta nada. As campanhas educativas sempre têm transformado. Precisam ser ampliadas. Sua própria reencarnação é uma grande campanha educativa que lhe dá a oportunidade de repetir de ano de novo, quantas vezes for preciso. Então, navegar pelo oceano do mundo é mais saudável que viver na sua própria aldeia. Por isso, navegar é preciso. Por vezes estamos aí vivendo nas aldeias dos nossos condomínios, que ali é tudo blindado, sem navegar no oceano, que é um mundo de tantas diferenças, de tanta diversidade. Sem olhar que se o meu condomínio é uma bolha que meus filhos, eu, aqueles que eu amo, saem e entram na bolha. E quando estão fora da bolha, estão expostos a um mundo que, se eu não me transformo em elemento de transformação desse mundo, ele não mudará. Mas sabe por que eu estou partilhando isso com você? É que é o seguinte: quando nós estamos a olhar para esse mar, que eu digo que navegar é preciso, uma das coisas é: e será que vai ainda ter um tempo para isso? Há uns anos atrás, um grande amigo, numa palestra, me falando, né? E veja como talvez isso se enquadre para você. Vivemos um tempo, encontramos um trabalho, uma companheira, adquirimos bens e a partir daí acordamos na segunda, trabalhamos até a sexta, sonhando com o sábado durante todos esses dias, para tomar uma, que pode ser uma cachaça, uma cerveja, um uísque, um vinho, para petiscar, que pode ser aquele escondidinho de carne do sol dura, pode ser a picanha argentina, pode ser aquele corte de boi japonês que custa não sei quantos R$1.000, uma lagosta extremamente cara, ou uma corvina, que é uma corvina, que é um peixe muito barato. Mas então, e aí precisamos o que ainda? Uma casa de praia, uma casa para a gente ir final de semana. Aí eu vou ter a piscina, um lugar para jogar bola. Então veja só, toda a vida se conforma agora em adquirir esses momentos. O meu prazer é comer, beber e me distrair. Se lembra? Navegar é preciso. Porque se você vive só nesse mundo, viver assim não é preciso. E o que você está fazendo
para transformar essa vida, esse mundo, sua vida, sua família, você mesmo? Ou será que isso lhe basta tomar um bom vinho, comer um bom queijo, uma boa lagosta, um bom camarão, uma boa picanha, certo? E desfrutar ali na beira da piscina, ou então lá em Dubai, em um lindo hotel, ou o contrário, naquele botecozinho da rua principal, de onde você mora, tomando uma cerva gelada, seja ela Devassa, Skol, não, isso agora tem que ser puro malte, né? E comendo ali aquele, como é? Que pititinho, eu acho que o pessoal não come mais não, é da época de meu pai, né? Mas comendo aquele filezinho com fritas, né? Ali. Ou o contrário, aquela lambreta. Sim, rapaz, mas quer dizer que isso é o prazer da vida? Sabendo que existe tanta desigualdade, tantas, tanto desnivelamento social, o que é que você pode fazer? Pô, velho, mas você está falando então que eu tenho que trabalhar de segunda a domingo? Não. Eu gosto de coisas pé no chão. Faça o seguinte: dos seus 4 ou 5 finais de semana do mês, destine um final de semana a você fazer algum trabalho social. Que o trabalho social não seja de cobrar do outro, não. Cobrar social é sua doação. O que o outro vai retribuir é problema dele. Porque a ideia não é enxergar a trave no olho do outro, é enxergar a palha no seu, que fazia com que você consumisse aí seus 4 fins de semana apenas, certo? Tomando apenas curtindo. Então pegue um final de semana e destine isso a uma ação social. Você vai encontrar hoje aí, com a questão da pandemia, vários vídeos. Tem um interessante de uma menininha, que eu acho que é 12 ou 13 anos, que ela montou uma escola dentro da casa dela para dar aula aos outros meninos, porque não está tendo aula. E ela queria ajudar os outros a aprender. Existem 1000 possibilidades. Busque uma que lhe desafie. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes as coisas ficam meio vagas assim. É porque, veja só, a transformação só começa em você. Então essa reforma íntima, de botar o joelho no milho, certo? De louvar a Deus, louvar a Jesus, ela é um ledo engano. Se ela não se transformar em ação. Mas, Fernando, eu não tenho como sair, eu estou numa cadeira de rodas. Faça em casa. Faça em casa. O que eu estou lhe convidando é a navegar. Encontre a sua fórmula, pois cada um tem uma fórmula. Que seja doação, você para o outro. E não a cobrança, você esticando as cordas ali para buscar manietar, manipular os outros para ser o que você quer. O convite que assim eu faço é porque verdadeiramente se lembra do começo, que tudo aquilo que eu atiro no outro tem que me perguntar o que é isso. É porque nós não somos uma tábula rasa. Nós já vivemos várias vidas. E o nosso psiquismo é composto de um inconsciente pessoal, essas vidas nossas vividas, e de um inconsciente coletivo, desse contexto vivido por todos nós enquanto humano, contextualizando aquilo. Um inconsciente pessoal, que é aquilo que a gente viveu, inclusive nessa vida, mas não se lembra, mas que está lá dentro, que vem de uma hora para outra. Por exemplo, quando às vezes você vê alguém maltratando uma criança e você pula ali em cima daquela pessoa com unhas e dentes, lembrando, porque foi evocado a emoção de algo relacionado a isso com você na sua infância, na sua adolescência ou em outra vida. Então, tomar conhecimento do que nos constitui. Contudo, é difícil tomar conhecimento do que se constitui se, quando eu me coloco frente à teia da vida, como está aí nessa imagem, essas linhas apenas são linhas de marionete para eu cobrar, em vez de ser a expressão da minha amplitude em compreendê-las. Porque é necessário que você compreenda o seu eu maledicente, o seu eu enganador, o seu eu libidinoso, o seu eu
que é invejoso. Você precisa reconhecer o seu eu que é, medroso. O seu eu que é hipócrita. Porque são todos eles que estão aí presos a essas linhas. E você precisa reconhecê-los, no sentido de compreendê-los e abraçá-los, integrá-los, para que a partir daí você possa ajudar cada uma dessas expressões de você a se colocar de uma outra forma. Como eu citei aqui para a maledicência, quando aquilo que eu falo do outro eu olho aquilo dentro de mim. Quando aquilo que agora eu invejo no outro, eu busco então estimular em mim a capacidade de me superar, em vez de estar invejando do outro, estar construindo a partir de mim. De assumir o meu medo, e então, em vez de ficar cristalizado, aprender a fazer mesmo com medo. Porque, para isso, esse olhar que é essa mão estendida que ele trago, está muito na fala de Paulo, que nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o lícito é que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E o que não me convém é que agora eu olhando, eu não concebo fazer a mesma coisa, mas eu preciso acolher. Então, eu não me concebo agredir, mas eu preciso acolher o meu Fernando agressor. Para quê? Porque quando eu o acolho, em vez de discriminá-lo, como se aquilo não fosse lícito, é lícito porque eu fiz, porque está aos auspícios de qualquer humano fazer. Não me convém fazer hoje, mas não como uma castração. Não me convém fazer hoje porque eu já abri os olhos e entendo que isso não ajuda. Então eu acolho e agora eu pego aquela energia da agressividade e direciono a outra coisa. A agressividade enquanto força e autodeterminação para mudar minha conduta. Porque não é regenerar o outro, é regenerar a si mesmo. Por isso que quando eu renego o outro, eu estou renegando a mim mesmo. E veja, não podemos ficar mais como elementos iluminados, renegando o que não é iluminado aos nossos olhos. Então, tudo que é belo, é lindo, é maravilhoso, sou eu, espírito puro. O que não é o personagem. O olhar de ser espírito é o olhar que está além disso. É o olhar que integra. E que não se preocupa com o tempo. Porque ele sabe que o personagem não tem tempo na mão. Porque a vida dele é finita. Você, como você se conhece hoje, fulano, com tal profissão, filhos, vai morrer. Vai morrer. Não tem outra saída. Agora, você, enquanto personagem, você, enquanto espírito, estará vivo. E aí o que é que nós vamos poder olhar? Olhar para esse mar, aonde agora vamos ter um olhar mais de compaixão, de empatia para com esse personagem. Essa pessoa que você olha em você e quer fazer a reforma íntima, que você quer mudar. Não, primeiro compreenda, abrace, para que junto vocês construam. Porque não é possível que você olhe para você fazendo qualquer recorte negativo e diga, não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. Eu jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Eu estou lhe convidando, então, a perceber que não é possível você fazer isso com nenhuma parte de você. Porque nós somos partes formando um todo. E qualquer pedaço que você tira, você não será inteiro.
você não estará completo. Sempre estará presente aquele buraco, aquele vazio, aquilo não resolvido, aquilo não integrado, aquilo não amado. E se não amado, ele não se transforma. E se não se transforma desta maneira, ele se transforma em um monstro a corroer a sua vida, em um câncer, em uma doença, em uma coisa fatídica, para fazer com que você quede do lugar onde você acha que está e entenda que é preciso acolher a você mesmo, para, dando forças a você mesmo, compreender as suas atitudes e ir então transformando-se em conjunto. O tempo ele nos dá essa oportunidade da construção desse caminho. Mas o caminho não é para abraçar, atracar o barco e ficar curtindo. O caminho é para encontrar o barco, pegar o barco e navegar. Sim. É esse o convite. É assim que eu tiro a trave, eu tiro a palha do meu olho antes de querer tirar a trave do outro. Porque a trave do outro eu não tiro. Eu ensino pelo exemplo. Fazendo e irradiando essa energia positiva, autodeterminada, com um propósito que é acolhedora, porque só acolhendo eu integro, eu convido o outro a fazer o mesmo. E respeito o tempo do outro, que é o tempo no qual ele consegue fazer isso. Então, quando eu faço isso, que é o que o tempo vai fazer, se você não ajuda a resolver-se, vai desencarnar em outra encarnação de novo, até você superar, até você aceitar, integrar e superar. Porque o navegar é que lhe leva a compreender que é tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderei dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Sim. Abraçar o quanto queremos a nós mesmos e de nós mesmos, para ser inteiro com o outro, porque eu não consigo ser com o outro quando eu não sou comigo mesmo. Como Jesus, a caminhada é de quem ele era inteiro com ele. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. A totalidade e a unidade inteiro ali. Então, sem discriminar, por isso que ele disse que iria atrás da ovelha desgarrada, deixa o rebanho para trazê-la de volta, porque sem ela o rebanho não é o mesmo, não está inteiro. Então, volta, reconcilia-te com seus adversários para poder prosseguir o caminho. Porque se você não se reconcilia, você vai estar voltando vezes e vezes e vezes até se reconciliar. Então, ame a si mesmo. Ame os seus aspectos mais sórdidos, mais trópidos. Ame no sentido de compreendê-lo, de dar energia para que ele ganhe uma outra forma. E a partir daí, ele se transformando, transcenda aquela atitude, tornando então uma atitude mais edificante para o ser. Esse é o convite, onde não podemos nos ver mais apenas como bicho, comendo, dormindo, acordando. Não, temos que entender que somos espíritos. E que essa trajetória é a trajetória desse personagem, que precisa reconhecer que ele é feito de partes, vários aspectos no seu psiquismo, coisas a enfrentar dentro de si mesmo, deixar apenas de ficar preocupado com o tempo como se fosse morrer amanhã e entender que ele é esse espírito imortal e que esta encarnação, ela propicia quando ele integra essa visão da imortalidade da alma. Aí sim, ele começa a criar o olhar crítico de perceber
que é personagem, mas que também é espírito. E aí então o tempo perde qualquer sentido, porque o tempo agora é do espírito. E aí então é o determinismo de você enquanto espírito de integrar você enquanto personagem. Por mais tosca que seja a vida, o que tem a ser aprendido nela? Navegue por isto. Mas eu estou em cima de uma cama tetraplégico. Se você está consciente, para você estar reclamando, como é possível navegar nesse mar da tetraplegia estando em cima de uma cama? Navegar é preciso. Mas minha mulher, meus filhos, meu emprego, navegar é preciso. Navegue nesse mar. Navegue. Deixe de colocar tantas traves. Navegue nesse mar. Porque reconheça o quanto de você precisa crescer para lidar com esse mar e se permita essa flexibilidade. Porque a palha e a trave no olho está ao alcance de todos nós transformá-las. Porque eu compreendo que nem todos os caminhos são para todos os caminhantes, como dizia Goethe. Mas sabe quem é que determina se o caminho é para você ou não? Você. Você é quem determina. Se programe a dar um passo de cada vez, permitindo que esse personagem vá se transformando. E aí então, frente a esse mar que eu lhe trouxe, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Que aí então, lembrando do nosso grande Fernando Pessoa, eu seria capaz então de dizer tranquilamente: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Muito obrigado estarem comigo aqui até esse momento, estarmos juntos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que assim possamos refletir durante esse dia, durante essa noite, e aí sermos esse desbravador a que Fernando Pessoa nos convida. Muita paz e que a luz de nosso amigo Jesus esteja conosco, nos ensinando a partir do exemplo da sua própria caminhada.